a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz multiplicadas em nossas vidas. Que maravilha. Obrigado, gente. Fizeram um excelente trabalho. Aleluia. Quantos estão conseguindo desfrutar desse tempo? Aleluia. Alegria para a gente. Obrigado, Diácono, Patrícia, todos os que fazem a supervisão dessa região aqui, que tem trazido muita alegria para o Ministério Verbo da Vida. A gente tem descansado no bom trabalho que vocês estão realizando aqui nessa região de João Pessoa e as cidades próximas aqui. A certeza daquilo que está no coração do Ministério Verbo da Vida está sendo bem representado e você é parte disso. Nós estamos lidando hoje, nessa conferência de líderes e liderados. Isso diz para mim que você está com a mão na obra. Tem uma parte desta visão que foi confiada às tuas mãos. E para isso a gente está aqui para ajustar, para consolar, para edificar, para exortar, para que a gente possa dar uma resposta melhor. Eu gosto de observar, Deus marca encontros, amém? Boa parte dos encontros não foi iniciativa humana, foi de Deus. Ele mesmo é quem dava as datas, amém? Ele dava a proposta da possibilidade de aguardar, de esperar, de ir para determinado lugar. E posso dizer, essa conferência de líderes é um encontro. Amém? Com aquele que nos chamou e Ele quer dar detalhes, dar continuidade na visão. Eu ouvi algo recentemente e me veio a inspiração de começar com isso. Aquele ministro, eu não lembro agora o nome, foi em uma das ministrações que eu ouvi no curso desse ano. E ele dizia o seguinte: você está me ouvindo bem aí? Tá bom? Está entendendo aí? Ok. Ele dizia o seguinte: a gente precisa continuar sensível para ouvir a Deus. Às vezes somos bons demais para ouvir Deus no início, Ouvimos, conseguimos, e na ânsia de obedecer o que Deus falou, a gente não para mais para ouvir. E tem muitos que continuam numa velocidade quando as coisas já mudaram. E ele chamava a atenção dizendo: tem muitas pessoas matando Isaac. Eu achei interessante. Ele disse: tem muitos ministros, muitos homens e mulheres de Deus matando Isaac. Porque o mesmo Deus que disse: me dá Isaac, Ele precisou de um ouvido atento para dizer: não precisa mais. Amém? Então, se ele tivesse apenas obstinado a obedecer aquele primeiro comando, tinha matado Isaac. E eu te digo, tem muitos servos de Deus matando o Isaac que Deus pediu, mas que tinha outra instrução na continuidade. Mas por não conseguir ouvir, lá se foi Isaac. Está comigo? Então, do cuidado, Eu lembro, me veio também a lembrança desse fato. Quando nós iniciamos congregações lá em Campina Grande, eu acho que há 15 anos atrás, isso diz uns 12 anos, concordamos, com uma família indo para uma determinada cidade, na verdade, dar continuidade a uma obra que já existia, e a gente acolheu como da nossa responsabilidade. E eu lembro que passou alguns anos, talvez 2 ou 3, e aquela obra se fazia necessário mudar algumas coisas, não estava funcionando. Aquela família estava sofrendo, aquele pastor estava sofrendo, e era um sofrimento que não estava produzindo resultado.
Eu acredito, na época foi eu e Guto. Na época ele estava na igreja, participando mais ativo. E fomos ali para remover aquele pastor, ou a disposição dele para a possibilidade dele sair daquela cidade. Ele estava tão obstinado, porque ouviu Deus mandando ele ir para a cidade, que ele disse: eu estou pronto para morrer, eu e a minha família aqui, mas a gente não sai. E não era sabedoria, não era obediência. Ele perdeu o sinal de Deus há muito tempo. E estava seguindo um comando que não era mais para aquele tempo. Estava sofrendo muita gente por causa daquela falta de sensibilidade. E quando eu ouvi esse ministro falando isso, que tem muita gente matando o Isaac, me lembrou o fato, e eu queria iniciar falando da responsabilidade que a gente tem de estar sensível para ouvir Deus hoje, porque coisas mudam, amém? Se a gente está seguindo um comando de 10 anos atrás, a gente pode estar sendo um tradicional. É assim que se estabelece as tradições religiosas. Pessoas que perderam o sinal de Deus, não estão mais atualizados e estão seguindo um modelo ou um comando de 10 anos atrás. Mas eles se acham que estão obedecendo e se acham que são um defensor da causa de Deus, mas não tem mais as características principais, que é o vigor, que é a vida, que é o funcionamento. E estamos aqui para, como irmãos, poder levantar placas e deixar Deus tratar com o teu coração, para que a gente sirva ao Senhor, mas não com peso, não vivendo essa distância, essa ausência, mas atualizados. A percepção que eu tenho no meu coração é que Deus tem propósito de atualizar você acerca da vontade dEle para a sua vida nesse tempo. Isso não quer dizer que você vai mudar de lugar, nem que você vai mudar o que está fazendo, mas você pode aprimorar, amém? Você pode perceber, a Bíblia relaciona, né, que não entender a vontade de Deus é insensatez. Quando a gente não está entendendo a vontade de Deus, estamos insensatos. E qual é o resultado? Qual é a consequência? O que o insensato colhe? A Bíblia diz que o insensato, ele sofre açoites. Diz que a vara é para as costas do insensato. Deus não quer você insensato. Deus quer você atualizado, entendendo a vontade de Deus. Tem pessoas sofrendo, né? E às vezes eles pensam: eu estou sofrendo pela causa, quando na verdade ele está sofrendo é uma consequência, não é pela causa. Tem muita gente maculando o chamado, porque demonstra um sofrimento que faz outros pensarem 2 vezes se quer obedecer a Deus mesmo. Amém? Porque parece que aquela decisão de obedecer a Deus abriu uma demanda de sofrimento, e não é aquele sofrimento que você sofre mais animado, você sofre mais oxigenado. É maravilhoso ver Paulo, né? A gente sabe o que foi a vida de Paulo. Jesus já falou: importa o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Deus não estava se vingando de Paulo, ele apenas estava falando uma palavra da sabedoria, entendendo o que ia acontecer com Paulo. Mas eu te digo, Paulo não foi um miserável. Paulo não vivia angustiado. Paulo não tinha essa fala: não estou vivendo. Pelo contrário, se não houvesse estudiosos para identificar situações de luta
e de dificuldade, como prisões, a gente nem dá para saber pela fala dele se ele está preso ou se ele está solto. Boa parte dos versículos que nós citamos, né, na nossa fala de confissão, Paulo falou aquilo preso. Aleluia. Então, para ele, não afetava a vida. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele estava atualizado com Deus. Amém? Ele não tinha temporadas de ausência de instruções de Deus. Não, estava atualizado com Deus. Você vai para Jerusalém, vai prender você. Estou pronto, estou preparado. Isso faz parte da disposição do meu coração. Um naufrágio, lá estava o Senhor atualizando, não morre ninguém, Paulo. Amém? Nessa situação aqui só perde o navio e a carga, as pessoas serão preservadas. Atualizado, sendo consolado e tendo força para consolar, porque estava atualizado em Deus. Você está comigo? Se faz necessário, irmãos, essa velocidade que a gente deu a responder a Deus inicialmente, tem deixado muitas vezes a gente não respondendo mais, não estando mais com o ouvido para ouvir as instruções de Deus. E o que nós repetimos hoje, 10 anos depois, talvez ainda está com base no primeiro comando. Não houve mais atualizações, porque não tivemos tempo para Deus poder nos alcançar. Você está comigo? Então quero falar sobre ser despenseiro, de servir a Deus, mas precisa se ajustar a esse ponto de partida de onde estamos agora, porque senão a gente vai continuar repetindo apenas. Vamos sair dessa conferência prestando conta para o ministério de ter feito parte, mas voltando com a mesma condição. E esse encontro não foi para isso. Foi Deus que idealizou. Deus é idealizador de encontros para ajustar a visão, para aprimorar as informações e para acrescentar coisas. Então essa é a razão de você estar aqui. Você pode dizer: Deus marcou um encontro. Não é minha mensagem, eu acredito que você já me ouviu falando isso, mas só para a gente lançar um ponto bíblico nisso que eu falei, por percepção, eu queria que você abrisse em 1 Samuel, aleluia, 1 Samuel capítulo 14, há uma declaração que tem sido muito bom para mim, aleluia. Estou aqui como teu irmão mais velho, para te ajudar com algumas experiências, né, nesse tempo em que servi ao Senhor, pastoreando e liderando, sendo liderado. Algumas coisas que a gente viu no caminho, é bom sinalizar. Não é bom quando a gente vai uma viagem e alguém já passou e pode dizer: olha, tem um trecho ali que requer cuidados, passe devagar. Você vai pegar um trecho, você já vai preparado, você já vai com avisos. Eu quero dar alguns avisos aqui, amém? De algumas etapas. 1 Samuel capítulo 14 evidencia aqui um comportamento que, no meu caso, eu me encontrei nele. E graças a Deus que aquele encontro com Deus, nessa percepção ou nesta revelação, de um todo, não era uma correção para disciplina,
mas uma exortação para trazer para perto. Então eu acredito que é o que Deus tem intenção de fazer com você também. Quando eu fui alcançado com esta percepção de ver isso e logo relacionei ao meu contexto, isso me ajudou a ajustar, a dar respostas. Então, para mim, foi um encontro com Deus. Deus falou comigo nesta oportunidade. E nesse encontro, coisas foram ajustadas. E se não tivesse existido, eu tinha continuado naquela velocidade de colocar em prática o que eu entendia ser a vontade de Deus. Estão comigo? Olha o que diz o versículo, capítulo 14, versículo 18. A gente está no meio de uma batalha aqui, desempenho, da tarefa de um reino. Saul é o novo rei e está começando a sua atuação, bem no meio de uma disputa, no meio de um levante, de uma resistência, de uma oposição. E como de costume, Deus educou através de Moisés a importância da presença de Deus para Israel. Israel tinha promessas, mas essas promessas estavam ligadas à presença de Deus, à participação de Deus. Saul não era, ele tinha conhecimento disso. E quando disseram assim, tem uma batalha, tem uma disputa, tem uma resistência, o que um bom judeu pensava: se vamos enfrentar, precisamos da presença. Diga comigo, se vamos enfrentar, precisamos da presença. E ele colocou em prática o que era comum, o que ele tinha ouvido outros fazerem. E diz assim o versículo 18: disse Saul a Aías: trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela se encontrava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Ou seja, vamos sem arca mesmo. Não dá tempo trazer a arca. Trazer a arca é muito burocrático, vai atrasar. Amém? Então vamos para a batalha sem a arca mesmo. Foi e deu certo. E porque deu certo, ele ficou viciado nesse modelo. Não se usa mais a arca. E a Bíblia diz lá em Crônicas que nos dias de Saul não se valeram da arca. Se tornou uma prática, se tornou um modelo de comportamento. Estão comigo? O que era a arca? A presença. O que muitos de nós, como líderes, pastores, liderados, a gente deixou a nossa obra ser uma batalha, ser uma urgência, ser aquele grito que nos coloca ativo e para muitos já estão sofrendo desgaste. E empenha muito esforço para a voz da alma não prevalecer com essa pergunta: vale a pena mesmo servir a Deus? Você está comigo? Vale a pena mesmo servir a Deus? Porque mergulhamos no ativismo para responder às nossas responsabilidades, que a gente agiu em loucura, tomando decisões que têm tornado os nossos ministérios, e quando eu falo ministérios, não me refiro apenas a pastor. Você já fez ministério prático e sabe que ministério é servir. Se você serve, você é um ministro. Onde você está, é um servo, que é a tradução dessa palavra. Você está comigo? Então essa mentalidade.
O que o Senhor falou comigo na época, eu estava exatamente como Saul. A urgência da obra, a importância da obra, a necessidade da obra, me dava o direito de justificar que a presença de Deus poderia ser recorrida ou não. E eu fiquei dado a um comportamento onde essa presença não era mais recorrida em primeiro lugar. Era possível trabalhar o dia todo sem estar atualizado sobre a vontade de Deus, vivendo apenas o impacto da obediência do tempo passado. Então Deus disse para fazer isso, vamos fazer, temos que fazer. Mas não atualizando-se em Deus. Isso levou semanas também, sem mais essa necessidade dessa presença ser recorrida, porque o refrigério que Deus intenciona trazer para as nossas vidas está nesse relacionamento com a sua presença. Muitos não estão desfrutando do refrigério, do encorajamento, do ajuste, do ensino. Porque quando você faz algo sem entendimento, só na ânsia de obedecer, é angustiante. E vai levando para um ponto desesperador. Nunca foi intenção de Deus que a gente fizesse a obra dele de forma natural. Só colocando em prática o que já está revelado. O que já está revelado foi dito. Mas existe a assistência daquilo que é dito. Amém? Na continuidade, na obediência, na consolação, no aprimoramento do entendimento, da revelação. É isso que faz a gente viver contente, animado, ousado, recompensado, servindo a Deus. Então eu trago de novo essa advertência. Não dê continuidade nessa insensatez de simplesmente fazer o que você entendeu que Deus te chamou. Deus me chamou para ser pastor. E corre para colocar em prática o ministério pastoral, mas não mais atualizado com instruções. Você está comigo? Mas você se acha na vontade de Deus. Não, Deus me quer como pastor. Ah, Deus me quer como líder. Deus me quer liderando esse departamento. Eu te digo, se está cansado, se está pesado, se as circunstâncias têm se apresentado maior do que a força encontrada em você, eu não estou dizendo a tua força, eu estou dizendo a força encontrada em você. Você pode estar sendo insensato e não recorrendo, entender a vontade de Deus. Como se entende a vontade dele? Valorizando a presença. A vontade de Deus, ela é ouvida, ela é entendida na comunhão, no relacionamento, nos meios que Deus deu, que envolve mesmo essa parada. Não viva essa loucura que não dá tempo parar. Se parar, cai. Não, essa parada para Deus é sabedoria. Estão comigo? Estão aprendendo alguma coisa? Estão ficando animados? Amém. Então, ser um despenseiro da multiforme graça de Deus não é para ser um peso. Amém? Não é para ser algo que desgaste a gente, que danifique, que prejudique. Não, a Bíblia mostra como uma oportunidade de estar associado com Deus, de estar ligado a Deus, de estar servindo a Deus. É bom servir a Deus. Amém?
disse que a piedade, ela não só tem a proposta da vida que vai ser. Talvez muitos de vocês, assim como eu, foi educado numa mentalidade, e nós vamos sofrer aqui, porque quando atravessarmos o Jordão, amém? Quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ser recompensado. Ei, há recompensas do outro lado, mas não começa do outro lado. A piedade tem grande vantagem na vida que já é. Servir a Deus tem vantagem. E a gente não é tão fraco ao ponto de pensar que vantagem é dinheiro, são bens materiais. A Bíblia diz lá em Timóteo, quando diz que quem deseja o episcopado, e eu queria pedir liberdade para expandir, porque muitas vezes focamos apenas nos 5 dons ministeriais, sei que é o contexto mesmo aqui, mas fala também da diaconia, que é ministros de socorros, está dentro das instruções também aos diáconos, semelhantemente. Então, cobre todos. Quem deseja, excelente obra almeja. Ei, você está aqui porque você evidenciou desejo, admiração pelo corpo ativo da igreja. Amém? Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Você está aqui como líder ou liderado, porque ficou evidente o teu desejo de estar inserido, de estar envolvido, de fazer parte de uma responsabilidade para que esse propósito de igreja, corpo de Cristo, avance. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Aleluia, diga excelente obra. Se perguntar para mim, excelente obra. Se perguntar para pastor Band, excelente obra. Se perguntar para Paulo, excelente obra. Só não consegue ver mais a obra de Deus como excelente obra quem se tornou vítima de um engano. Você está comigo? Mas é possível limpar a vista. É possível, esse ambiente é de libertação, é de restauração. Não temas, Paulo. Amém? Não temas. Não vai perecer nem o navio, nem a carga. As pessoas, vai perecer apenas o navio e a carga. As pessoas serão preservadas. Aleluia. Você sabe que o diabo não se importa com bens, não é de bens que Satanás anda atrás. Quando ele ataca os bens, é porque ele quer machucar pessoas. Você está comigo? Lembra daquela proposta daquele rei que Abraão foi ajudar? O rei de Sodoma, para poder socorrer Ló. Qual foi a proposta dele quando ele voltou? Quando Abraão voltou com a vitória? Ele disse: me dá as almas, me dá as pessoas, e você pode ficar com os bens. Sabia que tem muitas pessoas aceitando essa proposta de Satanás, relaxando com as pessoas e guardando os bens? Me dá as pessoas, eu te dou os bens. Me dá as pessoas. E graças a Deus pela sensibilidade do nosso irmão Abraão, nosso pai da fé, que ele disse: levanto a minha mão diante do Senhor, que eu não quero nenhuma correia de sandália. Eu não negocio valores. Eu estou chamado por Deus. O que é importante para Deus é importante para mim.
excelente obra. Vai se perder o navio e a carga, mas as pessoas serão preservadas. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus pode nos fazer abundar em toda graça. Então, quando pensamos em uma vida bem-sucedida, eu chamo a atenção para a continuidade do texto de 1 Timóteo. Excelente obra almeja quem deseja o episcopado. E aqueles que exercem bem, versículo 16 do capítulo 3, o que exerce bem o diaconato, alcançarão para a denominação justa preeminência e muitos resultados. É assim? Alcançarão para quem? Quem exerce bem o serviço, alcançarão para quem? A gente precisa ler o texto. Tem como colocar aqui o texto? 1 Timóteo 3, 16. Mas abre lá. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não, versículo 13, desculpa. Pois, conserta aí, por favor. Versículo 13. Pois os que desempenharem bem, diga bem, o diaconato. Isso é só para diáconos? Não, serviço aqui. Diaconia, serviço. Quando você está servindo, você está sendo servo. Os que exercerem bem o serviço alcançarão para quem? Me ajude. Para si mesmo. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. E a piedade tem o resultado da vida que agora é. Como? Justa preeminência e muita intrepidez na fé. É assim que Deus quer que a gente viva como cristão. Principalmente nós que somos exemplos. As pessoas devem olhar para a gente e ficar animados, procurando uma vaga para servir a Deus também. Aleluia. Diga, as pessoas devem olhar para mim e ficar animado, buscando uma vaga para servir a Deus também. Porque quem serve a Deus é abençoado. A si mesmo, não é a denominação, a si mesmo. O teu trabalho beneficia um corpo, mas a recompensa vem para si mesmo. Amém. Aleluia. A si mesmo. Eu digo isso, às vezes choca as pessoas. Eu li um livro falando sobre o trabalho voluntário e eu fui muito abençoado. E da leitura desse livro, um dia ministrando na igreja, eu pedi perdão. Quando eu falo pedir perdão, as pessoas botam um olho desse tamanho. Amém? Mas vamos lá. Pedir perdão em quê? Em algo que eu identifiquei, errei. E quando eu compartilho, que erro foi esse? Por muito tempo, anos, eu pastoreei a igreja com essa mentalidade de poupar as pessoas. Eu pensava assim, essa pessoa trabalha muito e eu não quero mais sobrecarregá-la. Então eu não vou dar nenhuma responsabilidade para ela na igreja não. Deixa ela só vir, assistir os cultos e ficar com sua família. E eu pensava, estou sendo um bom pastor, estou preservando essa pessoa de uma sobrecarga. Mas nesse livro, falando sobre o voluntariado,
Ele diz: por mais ativo que você seja na sua vida do dia a dia, o teu dom e o teu talento precisa transpirar para Deus. Porque é por esse canal de relacionamento que você abre uma porta para ser beneficiado e galardoado com a seiva da vida e do propósito. Então não é certo poupar uma pessoa dizendo: não, você já trabalha muito, não se envolva mais na obra da igreja. E aquele pastor, o escritor do livro, testemunhava de pessoas que passavam a semana trabalhando em trabalhos pesados, em minas, trabalhando na construção civil, mas não via a hora de chegar na igreja para agora não mais estar fazendo um trabalho, mas agora o dom em operação, servindo no corpo de Cristo. E aquelas pessoas eram galardoadas com alegria, com satisfação, com ânimo e força, até mesmo para o seu trabalho do dia a dia. E no livro ele destaca um caso. Ele diz que na igreja ele fazia esse apelo, né? Quem quer receber Jesus? Quem quer batismo? Quem quer cura? Mas fazia um quarto. Quem ainda não é envolvido na igreja? Amém? Porque ele tem esse entendimento que não envolvimento é você estar deixando de ser assistido por uma graça e uma unção que torna você contente, assistido em toda e qualquer situação. É covardia da nossa parte encontrar o segredo do bem-estar e não compartilhar para outros. E por esse apelo diz que tinha um homem com muitos recursos, trabalhava na Bolsa de Valores de segunda a sexta. No domingo ele escolhia uma fileira da igreja bem confortável, vinha com a família, participava do culto, ia depois para os restaurantes e para casa. E com aquela consciência: estou cumprindo a minha obrigação, estou servindo a Deus na minha igreja. Mas pela insistência, ele foi até o balcão. E disseram: tem os trabalhos internos nos escritórios e tem os trabalhos externos. Ele disse: não, já passo a semana toda nos escritórios. O que tem de forma externa? Disseram: tem a grama, tem os meus fios para pintar e as árvores para podar. E aí, Fábio? Tem serviço aí? Alguma coisa aqui? E disse que aquele homem decidiu experimentar. Veio o primeiro sábado, trouxe a família. Era no sábado, expediente da manhã. Um empresário bem sucedido, mas ali estava com um cortador de grama, um pincel. E com o passar do tempo, aquele homem testemunhou: eu suporto ir para a Bolsa de Valores, mas não vejo a hora de chegar o sábado. Aleluia. Ele se encontrou. Ele disse que gostava de chegar no domingo mais cedo para ver as pessoas sendo beneficiadas pelo dom dele em operação no corpo de Cristo. E aquilo enlargueceu tanto a vida dele, que quando ele se aposentou, ele se inscreveu nos projetos sociais da igreja e agora é um missionário nesse segmento. Diga: oh, glória a Deus! Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Meu irmão, se você anda de cabeça baixa porque está servindo ao Senhor, chamando de peso, de carga, eu te digo: você faz tempo que você ouviu Deus, você está desatualizado. Não é para ser assim, não deve ser assim. Mesmo as obras que têm a maior desafio, a Bíblia diz: aonde abundou, superabundou a graça. Aonde abundou a dificuldade, onde abundou a resistência, abriu
crédito para mais graça, para que compense e ninguém fique com carga pesada demais. Se o lugar que você ocupa hoje exige ou oferece uma grande resistência, eu quero te dizer, à tua disposição tem uma grande graça para você viver bem, contente em toda e qualquer situação, porque o episcopado é excelente obra. Oh, aleluia! Servir a Deus é uma bênção, galardoa. Se a gente não fizer ou tiver a insensatez de Saul, desiste de trazer a arca. Saul foi um rei guerreiro, mas não adorador. Saul era conhecido como um rei guerreiro, mas não era reconhecido como adorador. Não tem traços, não tem marcas, ele não tinha desenvoltura na adoração. Ele era impaciente com os cultos a Deus. O profeta dizia, vai e espere 7 dias, ele só esperava 6, impaciente. Posso estar parado não. Deixa eu te ajudar, você já me ouviu, mas nada custa relembrar. Fiquei surpreso lá em Campina Grande, porque a gente tomou uma medida lá de não permitir ou não dar como sugestão de ninguém trabalhar na escala o mês todo. A gente começou a ver pessoas escaladas todo culto, todo final de semana. Por ela estava bem, mas eu disse, não é justo você penalizar uma pessoa não dando a ela a oportunidade de cultuar. Então os líderes ficam nessa obrigação, faça as escalas, deixando pessoas livres para ir para o culto. Fique comigo para ver se você se identifica com isso. Aí um dia eu estava passando no hall e vi o líder, eu já disse qual foi o departamento. Amém. O líder estava, a escala saiu. Aí todo mundo para cima dele, né? Estou escalado, estou escalado. Aí eu achei bonito aquilo, fiquei olhando. Aí, aquele que perguntou muito empolgado, estou escalado. Ele disse, não, hoje você está livre para ir para o culto. Ele fez, eita, é? Fica comigo. E nesse dia eu percebi, muitas vezes o bem-estar de congregar, do relacionamento, de estar inserido, de estar envolvido, é tudo que a gente aprendeu a ser. E quando diz assim, você está livre para cultuar, você não tem desenvoltura como Saul, você não sabe lidar com a unção, você não sabe lidar com a presença, você gosta mesmo de trabalhar. Isso é certo? Não. Essa impaciência de Saul custou a ele não se atualizar em Deus, e Deus lamentou. Hoje mesmo, se você tivesse tido um pouquinho mais de paciência, hoje mesmo ia ser confirmado o teu reino. E Deus lamentou, não vai ser possível, porque você foi insensato. Será se Deus está lamentando coisas que Ele tinha para a nossa vida e não está conseguindo fazer pousar, porque tem nos encontrado nessa insensatez? Estou aqui para te advertir, cuidado com um prazer excessivo na obra. Se isso não está vinculado ao prazer a quem você está servindo, ao ponto de ter reuniões de atualizações. Eu trabalhava, na minha profissão era mecânico, fabricação de peças. E era quase uma rotina, porque quando você está servindo a alguém, você precisa saber se você está correspondendo. Era comum você chegar, procurar o encarregado e dizer para ele assim, e hoje? Amém? O que eu estava fazendo? Me atualizando com a vontade, com o plano, com a ideia. Ele dizia, hoje você vai fazer isso, isso e isso. Depois dessa instrução,
eu me aplicava sabendo, eu estou correspondendo ao que eu fui designado. Será que a gente tem tido essa atualização com Deus, chegando para Ele, e hoje, ou apenas está no ímpeto de colocar em prática o primeiro comando? Vai e me oferece Isaac. Coitado de Isaac, já matou, já está atrás, é de Esaú agora. Esaú não tinha nem nascido ainda, mas tudo bem. Está comigo? Meus irmãos, servir a Deus é a posição mais elevada sobre a face da terra. Não importa se você é apóstolo, ministro dos 5 dons, ministério de socorros, servir a Deus é a posição mais elevada que torna alguém digno e com razão para viver. Por favor, não deixe isso se perder numa vida sobrecarregada, que não tenha brilho nem inspiração para as pessoas que te observam. Que os nossos filhos não olhem para a gente e digam: Deus me livre de ser como papai e mamãe, porque a gente defraudou eles apresentando uma performance que não tem nada a ver com o que Deus pediu. É possível servir a Deus e se divertir. Aleluia. Está nos valores do nosso ministério. Está nos valores do nosso ministério. Servir com alegria. Pastor Band tinha isso de uma forma muito intensa. Nunca vi o pastor triste. E olhe que ele, talvez você diga, ele não tinha problema. Grandes problemas. E você sabe o último que ele enfrentou, mas nunca triste. Angustiado em tudo, atribulado, mas jamais angustiado. Tribulação é o problema, angústia é o resultado. Alegre, sempre sorrindo. Como era bom chegar para o pastor e dividir com ele: pastor, está tendo esse problema. Ele ouvia. Tudo que ele dava de preocupação era Depois de ele dizia: não vou perder a minha paz. E começava uma risada. A gente olhava para um lado e para o outro, e para não ficar sozinho, tomando preocupação, ia rir também. Saía aliviado. Aquele engano de Satanás era quebrado. Você está debaixo de uma visão que uma das marcas é a alegria. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque não estamos sozinhos, largados, não somos bastardos, nós somos filhos, a gente tem pai. Aleluia! Quem tem pai tem a quem recorrer. Quem tem pai tem ajuda pronta. Diga: eu tenho pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia.